Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um estudo no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que comemora os seus 119 anos neste mês. É com muita alegria também que estamos estudando o Evangelho de Jesus. E o tema escolhido hoje é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o título do capítulo e aí nós vamos, começar com a parábola dos talentos, que inicia assim. Jesus nos fala que um senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, ele chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. E aí a um servidor ele dá 5 talentos, a outro servidor ele dá 2 talentos e ao último servidor ele dá 1 talento somente. Isso foi distribuído segundo a capacidade diferente de cada um. E fazendo isso, o Senhor parte imediatamente. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos, ele pega, trabalha, negocia com dinheiro e ganha mais 5. O que recebeu 2 talentos faz a mesma coisa, trabalha, negocia, ganha mais 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento, ele cava um buraco na terra e ali esconde o dinheiro que ele recebeu. Passado um tempo, o senhor daqueles servidores volta e chama-os para que eles apresentassem as contas, afinal o dinheiro era do senhor. E aí aquele que havia recebido 5 talentos veio, se apresentou ao senhor outros 5 e disse: Senhor, tu me deste 5 talentos e eis aqui, além desses, outros 5 que eu ganhei. O senhor fica satisfeito e fala para esse servo: ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras. E aí o segundo vem, é chamado e também apresenta mais 2 talentos. E aí o Senhor fala a mesma coisa, E aí ele chama o terceiro. E o terceiro chega em frente ao Senhor e fala para ele: Senhor, sei que és homem enérgico, que ceifas onde não semeaste, colhes de onde nada puseste. Por isso, com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está ele, eu te devolvo o que é teu. Porque realmente o dinheiro era do Senhor. E aí o Senhor fica chateado com o servo, E fala para ele assim: servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei? Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entreguem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E aquele servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores. É ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Essa passagem está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E aí, nesse momento, nós vamos nos perguntar assim: será que se eu fosse servidora de um patrão que era duro, que cobrava bastante, será que eu também não teria medo e não enterraria o talento na terra? E
E aí nós vamos ver, né, dentro do livro Luz Acima, que é do nosso irmão X, na lição 33 ele fala lembrando a parábola. E é muito interessante, né, que irmão X, ele começa a nos dizer assim sobre a parábola dos talentos. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavraram a terra em louvor de tua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles dons preciosos. E a gente começa a pensar assim: Jesus falava para o espírito imortal, para eu, espírito imortal. Então o Senhor não era o Senhor de terras, não era o Senhor da vinha igual os trabalhadores da última hora. O Senhor representa o nosso Pai, Deus. Deus chama 3 servos dentre os 3 filhos, dentre os que ele tinha, e divide os talentos segundo a capacidade individual de cada um. Quem são esses servos? Cada um de nós. Quando nós reencarnamos, cada um de nós recebe alguns talentos. Às vezes eu posso ser merecedora ou então ser necessitada de 5 talentos. Eu tenho capacidade de desenvolvê-lo. O outro pode ter a capacidade ou a necessidade de desenvolver 2 talentos. E o outro, que não tem tanta capacidade assim, só pode desenvolver 1 talento. Mas Deus sabe quantos talentos pode dar a cada um. 1 talento é coisa de pouca valia? Não. Tanto que dentro da equivalência material, 1 talento corresponde a 30 quilogramas de prata. Então nós vemos que o Senhor da parábola é muito generoso, como o Pai é generoso conosco. E aí continua o nosso irmão X. Afagado primeiro, entregou-lhe 5 talentos, né? Como nós já vimos na parábola. E ele fala assim: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Multiplica-os onde fores, em benefício dos seus filhos e seus irmãos, em situação inferior à sua, avergados ao solo do planeta, a quem levarás muitas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então, na visão de irmão X, os talentos são riqueza, habilidade, discernimento, autoridade, saúde. E aí o Senhor entrega esses 5 talentos, depois ele chama o de 2 talentos e fala para ele: transporta contigo 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo. A quem te diriges são ambas a inteligência e o poder. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E aí ele chama o terceiro, que aí ele entrega somente 1 talento, exatamente como está a parábola, e fala cuidadoso: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. E aí, explicando tudo, né, para os seus colaboradores, ele parte. E aí ele fala: aguardá-los-eis de regresso para as contas. O tempo correu.
muito rápido. E veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. Nessa visão de irmão X, são os servos que saem e depois ele retorna. E aí o soberano, né, esperava, né, os servidores, né, esperançoso e feliz, né? O que eles fizeram? Né? Com os talentos em forma de virtudes, de sentimentos. E aí, fim das saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 e restituas em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Olha o valor da saúde. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Olha a faceta de virtude que a riqueza tem. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. Distribuindo a autoridade em teu nome, porque a nossa autoridade é em nome do Senhor. Ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O Senhor abençoou e explicou: já que foste fiel nesses negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes assuntos na minha casa. E aí, continuando o irmão X, né? Que ele fala assim, se baseando na parábola dos talentos. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe os teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no seu setor de atividade foi atendida. Ele fez exatamente o que o Senhor queria dele. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. E aí ele chama o terceiro, né, colaborador, e aí, né, servo da expedição, e aí ele devolve intacto o patrimônio que ele recebeu, e aí ele fala para o Senhor: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeais e que ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, temendo-te o juízo, escondia na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Essa dádiva é um fardo difícil de carregar, constituiu-se desagradável recordação. Por onde passei, estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. E aí a gente lembra desse momento em que nós estamos passando de quarentena. Não é um momento de dor? E o que será que nós estamos fazendo com esse talento que está sendo entregue para nós nesse momento? Se nós percebermos, né, tivermos olhos de ver como espíritos imortais que somos, quantas virtudes estão sendo trabalhadas nesse momento? Nunca se ajudou tanto. As pessoas estão começando a olhar a dificuldade do pobre, do próximo. E a dificuldade do próximo, nesse momento, também é a nossa dificuldade. Muitas das vezes, nós temos o teto sobre a cabeça, mas não temos a tranquilidade no coração. Não estamos sabendo levar esse momento de confinamento. Muitas das vezes, o próximo é ajudado na dificuldade dele nos alimentos, né? Mas se precisa que se tenha um olhar maior para saber que, além do alimento, ele precisa cozinhar esse alimento. E quem vai fornecer o gás? Então, nós estamos começando a olhar o próximo e a nós mesmos
de uma forma diferente. Nós estamos aprendendo nesse momento de dor que podemos tirar uma virtude, um novo olhar, um novo comportamento melhorado. E aí, voltando ao irmão X, o poderoso contempla esse último servo que enterrou o talento e fala assim, enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Ele não iluminou o olhar. Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolos no avanço das minhas obras. E agora a gente para e lembra, nesse momento em que nós estamos passando de dificuldade, se nós olharmos, né, as notícias que nos chegam à mão sem o crivo da razão, muitas das vezes a gente chora, esperneia, tem medo por não usarmos a nossa inteligência e a nossa fé, a nossa confissão. Nós pioramos e muito a situação que está acontecendo agora. E aí o Senhor fala: por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que a minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. Muitas das vezes nós não fazemos e colocamos a culpa no outro. Mas o outro é tão severo, é tão duro, eu tive medo. O medo é meu. O não desenvolvimento, a falta do trabalho, a inércia é minha. Tem uma passagem, né, que um irmão em uma palestra falou que para desenvolver os talentos está gravada, está inserida a lei do trabalho, porque aquele que trabalha produz. E aí termina o Senhor: a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua caridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo que se perdera pela imprevidência e pela inconformação somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. E aí a gente percebe que o talento, né, que nos chega, muitas das vezes pode ser um talento que nós achamos que não devemos mexer com ele. Logo esse que foi dado para mim, mas o Senhor divide segundo a capacidade de cada um. No livro de Irmão X, que é Cartas e Crônicas, nós temos na lição 3, a lição com o título de Petição de Jesus. Jesus, nesse dia, ele estava muito ocupado junto com a multidão, né? E ele pede a Pedro para ele ir à casa de Jeremias, porque Jeremias estava com a filha adoentada, que o nome dela era Sara, né? Que estava no leito, né? Com a cabeça conturbada e o corpo abatido, nos fala Irmão X. E aí ele pede para Pedro ir logo, né? Então logo no outro dia de manhã Pedro vai até a casa de Jeremias. No final da tarde Pedro volta, né, muito chateado, né, que fala, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. E aí Pedro começa a falar com Jesus: ah, Senhor, todo o esforço baldado, tudo em vão. E aí Jesus fica curioso e pergunta: como assim? E aí Pedro começa a falar, né, amargamente com Jesus o que tinha acontecido.
ele fala que a casa de Jeremias era um antro de perdição, né? E aí ele começa a dizer o que aconteceu na casa de Jeremias, que encontra Jeremias sentado à mesa, bebendo, com uma escrava aos pés dele, embriagada. E aí o Jeremias manda que ele entre, né, depois de alguns insultos. Pedro entra, encontra a esposa de Jeremias batendo numa criança porque tinha comido um figo. Muito chateada, ela indica para Pedro qualquer lugar para que ele possa orar. A menina mais preocupada com o figo do que com a filha. Quando ele entra na casa, ele encontra o filho mais velho jogando dados dentro de casa e esbravejando porque estava perdendo. É indicado para outro cômodo achando que era da criança e vê o filho mais novo colocando a mão no cofre da família tentando roubar algumas joias. Depois que ele é enxotado pelo irmão mais novo, ele consegue encontrar o quarto da criança e a criança também, né, o trata com grosseria, fazendo vários gestos. E aí Pedro fala: fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. E aí Jesus continua olhando para Pedro, triste e silencioso. E aí Pedro não entende, fala: Senhor, eu não fui bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, o nome de Deus ser pronunciado ali naquela casa entre vícios e deboches, avareza e obscenidade? Jesus olha para o céu e, profundamente lúcido, exclama com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Quantas vezes nós somos convidados apenas para auxiliar, como falou Jesus, dentro da casa espírita, dentro da nossa casa? Às vezes nós somos convidados a auxiliar. E aí nós dizemos: na casa espírita eu não tenho elevação para esse trabalho. Em nosso lar, quanta coisa eu tenho para fazer, mais uma tarefa. Mas é como Jesus falou a Pedro: apenas te pedi para auxiliar. E muitas das vezes é para auxiliar que vai ser o desenvolvimento do nosso talento, né? Muitas das vezes eu não faço o que é necessário para fazer na casa espírita porque eu tenho medo, como teve medo o servo infiel que enterrou o talento. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos fala na questão 132, tendo medo. E aí ele fala, né, sobre as parábolas dos talentos, que o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, porque não foi o motivo que ele enterrou o talento. Tendo medo, fala na parábola, o servo enterrou o talento. E aí Emmanuel fala dos medos que nós temos: medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E aí ele fala: na vida agarram-se ao medo da morte, na morte confessam o medo da vida. E aí, quantos de nós não ficam desse medo a vida inteira? Na inércia, na situação de conforto, com medo de se arriscar como o servo infiel. E se eu perder? E se eu continuar nesse meu emprego que não é tão bom, né? Não me traz alegria? Muitas das vezes eu acordo e vou me arrastando, mas eu vou me arriscar? Eu vou tentar conseguir uma outra coisa? Eu vou ficar muitas das vezes numa situação muito complicada na vida
Mas e se eu sair e me complicar mais ainda? Olha, eu enterrando o talento, porque Deus quer a nossa felicidade. Deus quer na nossa prosperidade, e muitas das vezes eu enterro o meu talento pela condição de conforto, pela situação que eu já conheço, e vai que eu saio dessa situação e caio numa situação pior. E no livro Boa Nova, o irmão X nos fala sobre a fidelidade a Deus, em que Jesus reúne os apóstolos para falar sobre a construção do reino de Deus. E chega uma hora que André fala para Jesus que ele receia não poder trabalhar como os companheiros, né? Porque ele se sente adoentado. Ele pergunta para Jesus: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Muitas das vezes, né, a gente acha, né, que eu não vou conseguir, né? Eu não tenho a saúde perfeita. E aí Jesus fala para ele: tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai. E ele vira para André e fala assim: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Então, se ele se ficar cego, ele pode falar, ele pode dar um ouvido para alguém. Agora, nesse momento de quarentena, nós temos várias oportunidades de falar com os idosos que estão solitários, que estão nos asilos, em recolhimento, em que ninguém pode sair, ninguém pode entrar, né? Podemos mandar um vídeo através da internet, através do nosso celular, né? Mandando uma boa mensagem para alguém que está se sentindo sozinho, que está se sentindo desesperançado. E aí Jesus continua para André: se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Então, se você ficar cego, se você ficar mudo, se você ficar surdo, você tem suas mãos para trabalhar. E Jesus continua: ainda que ficasses privados dos olhos, da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que vos conduzirá ao amor dos amores. Então, se eu perder todas as faculdades do meu corpo, eu posso continuar servindo a Deus com paciência e com a coragem, né? E aí Jesus nos promete, né, que essa fidelidade nos conduzirá ao amor dos amores. Muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir, e Jesus nos mostra que mesmo com o corpo completamente debilitado, eu posso continuar servindo. Deus nos dá muitas oportunidades de trabalharmos no bem, de sermos pessoas melhores, e aí nós temos que fazer o quê? Aceitar esse trabalho e desenvolvê-lo. Temos que começar a trabalhar as oportunidades que aparecem na nossa vida. Muitas das vezes a gente fala assim: eu não tenho nenhuma missão, mas sempre se repete um acontecimento. A gente até fala assim: puxa vida, isso novamente na minha vida, novamente essa situação que eu não quero. Mas é justamente essa situação que eu tenho que desenvolver. Igual no conto que nós tivemos logo de início, de Humberto de Campos, né? Em que ele fala sobre a parábola. O que recebeu um talento, recebeu justamente o talento da dor. Muitas das vezes, eu exemplificando a minha dor, sendo conformado, sendo paciente, né, tendo uma fé muito grande, eu estou mostrando, dando exemplo para várias pessoas em volta de mim e fazendo com que o sofrimento dela seja um pouco menor. O meu talento é exemplificar como passar bem pela dor, como existem outros talentos que eu posso desenvolver. E Leon Denis, no problema do ser do destino e da dor, nas potências da alma, na vontade,
ele fala para a gente assim: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levantai-vos e marchai. Apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Temos que nos apressar por essa conquista, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor, nosso Pai, vai nos chamar para prestar contas. Será que vamos comparecer como o servo fiel que duplicou os seus talentos? Será que estamos enterrando a nossa oportunidade? E se estivermos com medo, enterrarmos, o dia nem a hora ainda chegaram. Aproveitemos esse tempo que nos resta. Façamos como Jesus falou na parábola, que possamos pelo menos colocar no banco e receber um juro qualquer. O Pai não nos cobra que dupliquemos o nosso talento. O Pai nos cobra o trabalho para que esse talento seja desenvolvido. Pelo menos um movimento de desenvolvimento. Ele não nos cobra o quanto, mas pelo menos o trabalho, a força de vontade, que é uma das potências de nossa alma, precisamos começar a desenvolver. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele nos fortaleça, nos ajudando a ser servos fiéis. E também nesse momento, com a felicidade de estarmos comemorando 119 anos do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. Essa casa que abre as suas portas e nos dá várias oportunidades de trabalho, de estudo, para que com essas oportunidades possamos desenvolver os nossos talentos. Que o Senhor Jesus seja conosco e muita paz a todos.